Deus, 1 Samuel, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a chorar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: Quando os meninos for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E eles ali adoraram o Senhor.
Vamos orar? Senhor Deus, que a gente possa hoje ser ouvido, assim como Ana foi. E o Senhor possa, nesse simples culto, mudar a história de alguém, ou de todos nós, ou da nossa igreja. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você é chorão? E pessoas que choram mais, né? Achei engraçado essa semana na escola, as celebrações para o Dia das Mães, e o Noah, ele fica super sério. O Noah é o do meio, ele fica sério, ele nem mexe, parece um robozinho. O Kaique já começa a cantar para a mãe, já começa a chorar. Tem gente que é mais chorão, não é mesmo? As lágrimas, elas mostram as nossas emoções, os nossos sentimentos, e diz inclusive que chorar é bom porque ajusta as nossas emoções. Esse texto que nós lemos, esses 28 versículos, mostram que uma mãe, as lágrimas dela, ou uma mulher que queria ser mãe, na verdade, as lágrimas dela eram o alimento, as lágrimas dela eram as suas orações. Aqui diz que ela nem falava nada nas orações, ela chorava tanto que ela nem comia. Já passou por momentos assim, onde as lágrimas são o seu alimento, ou as lágrimas são a sua oração? Isso que estava acontecendo com Ana. Para você entender esse período aqui da história do povo de Deus, era um período dos juízes. E no período dos juízes não tinha rei em Israel ainda. E diz que cada um fazia o bem que queria. Cada um fazia aquilo que queria da sua vida. Eles não tinham um rei. Então era aquele período de altos e baixos do povo de Deus. Eles pecavam, vinha o inimigo, oprimia eles, daí Deus levantava um juiz, e esse juiz voltava a colocar as coisas em ordem, mas eles não tinham um rei permanente. Então diz que naquele período o povo de Deus, cada um fazia o que queria. Tanto aqui que esse homem, mesmo sendo um homem piedoso, Eucana, um homem que adorava a Deus, ele fazia o que queria. Ele tinha 2 mulheres. A gente pensa que no Velho Testamento Deus aprovava isso. Não, Deus nunca aprovou isso. Isso é culpa do coração maligno do homem, porque naquela época eles faziam o que queria. E estava nos planos de Deus, meus irmãos, que o povo dele tivesse um rei. Estava sim no projeto de Deus que fosse levantado um rei em Israel. Deus sabia que precisava um rei para colocar ordem nas coisas. Mas para ter um rei, meus irmãos, no Velho Testamento tinha que ter antes um profeta, porque eram profetas que ungiam os reis. O profeta não podia se auto-ungir. Então Deus levantaria Samuel. Samuel, ele foi o último e talvez o juiz mais importante de Israel. Talvez você lembre de alguns juízes, Sansão, Jefté. Samuel, ele foi o mais importante, porque Samuel também ele fez o ofício de profeta e sacerdote, uma espécie de Cristo no Velho Testamento. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Só Cristo carrega esses 3 ofícios completos em si mesmo. Então Samuel no Velho Testamento, ele apontava para o ofício de Jesus, para a obra de Jesus. Mas meus irmãos, essa noite nós vemos aqui nesse texto que para que haja um Samuel, tem que ter um pai chamado Eucana e uma mãe chamada Ana por trás. Para que haja uma criança, diz que Samuel ouvia a voz do Senhor logo como criança. Para que haja um Samuel, um profeta, nós vemos que tem um pai que adora a Deus e uma mãe que chora diante do Senhor, chamada Ana. Meus irmãos, e a mensagem central para nós hoje é que Deus ouve as nossas orações e age de acordo com a sua vontade. Repito, Deus ouve as orações do seu povo e age de acordo com a sua vontade. Todas as nossas orações são ouvidas, meus irmãos. Não há nenhum filho de Deus que entra na presença de Deus e que Deus não ouça as suas orações. Mas o segredo é quando o nosso desejo está conectado com o desejo do Deus eterno. Quando aquilo que nós ansiamos tanto está conectado com aquilo que Deus quer fazer, daí sim nós vemos um agir de Deus. Ana quer um filho e Deus ele quer levantar um profeta. E Ana, na sua oração, faz um voto que oferecerá o seu filho para o serviço ao Senhor. Aí houve a conexão perfeita, o desejo de uma mulher de oferecer o seu filho a Deus e a vontade de Deus de levantar um profeta.
Para que essa conexão exista, o voto de Ana foi super importante. Ela, na sua oração, fez um voto, que nós vamos olhar melhor um pouquinho agora mesmo. Mas antes, meus irmãos, eu quero falar que os dramas desse mundo caído sempre existiram. Semana passada eu falei do Salmo 128, ali mostra uma família perfeita. E dentro do Salmo 128, versículo 3, fala que a mulher de um homem de Deus é como uma videira frutífera dentro da sua casa. Seus filhos estão ao redor da mesa, são como os rebentos de oliveira. E aqui nós vemos, meus irmãos, uma mulher infértil, que ela não pode ter filhos. E nós vemos que ela, inclusive, sofria as afrontas da sua rival, da Penina. Diz que ela afrontava a outra mulher de Eucana porque ela tinha filhos. Meus irmãos, e diz que Ana sofria muito por isso. Porque, meus irmãos, naquela época, talvez a única atividade de uma mulher era ser mãe. Hoje nós sabemos que as mulheres fazem muita coisa, e muito bom por isso, graças a Deus por isso. Mas a maternidade, meus irmãos, ela sempre foi e sempre será a vocação principal de uma mulher. Quando o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo sobre o porquê que a mulher não pode assumir liderança na igreja, ele fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Quando Paulo fala para Timóteo para a mulher não assumir lideranças de autoridade na igreja, ele fala que a mulher tem um papel mais importante do que assumir liderança na igreja. A mulher tem um papel de gerar filhos para a igreja, filhos para a sociedade. Meus irmãos, mas como eu falei, nós vivemos dramas de um mundo caído. Nem todas as mulheres elas podem ser mães biológicas. Então algumas, elas são mães de oração. Elas adotam filhos de oração e oram e intercedem por eles. Algumas mães são mães de coração, e elas adotam um filho como se fosse filho dela mesma. A Sharon, minha esposa, por exemplo, não sei se vocês sabem, ela é adotada, ela tem uma mãe de coração. Mas, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com os nossos tempos, que nós vemos o secularismo, o feminismo, atacando a maternidade como se a maternidade fosse uma prisão para as mulheres. Mas não, meus irmãos, a Bíblia chama a vocação da mulher de ser mãe de um legado. Tanto que lá, quando o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que eu te falei, diz que a mulher, ela tem essa missão principal de gerar filhos. Então, uma mulher, quando ela aborta a sua criança, ela não está cometendo apenas assassinato, ela está negando a sua principal vocação para a qual ela foi chamada. Quando um casal que pode e não quer ter filhos, ele está negando a sua principal vocação, que é de gerar filhos. É fácil da gente ver essa vocação. Olhe para o corpo do homem, olhe para o corpo de uma mulher. O corpo do homem ele é feito mais para ser duro, para trabalho, tanto que no peito do homem ele tem músculo. O corpo da mulher ele é feito para a maternidade, porque assim Deus as criou. Meus irmãos, então quando uma mãe, as que estão aqui, talvez você lembra, talvez você ainda faz isso, quando você troca fraldas, quando você pega aquele cocô fedido do menino, não é verdade? A Sharon fala assim: olha, põe no lixo logo, que não estamos aguentando esse cocô aqui dentro de casa. Quando você amamenta, quando você passa noites sem dormir, quando você ensina seu filho, como Lloyd e Eunice a Timóteo, lembra? A andar nos caminhos do Senhor. Quando você faz isso, você está glorificando a Deus. Quando você faz isso, você está deixando um legado para essa sociedade, um legado para a igreja. Louvado seja Deus pela sua vida e pelo seu serviço ao seu filho. Mas, meus irmãos, como eu falei, o drama desse mundo caído, algumas mulheres, elas não podem ter filhos pela infertilidade. Esse era o drama de Ana.
Esse era o drama dela. Talvez é o drama também de algumas mulheres. Mas, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho desse Eucana. A gente sempre nessa história foca muito na história de Ana. Eu quero frisar um pouquinho de Eucana. Primeiro falar de um ponto negativo dele, que no versículo 8 ele tenta consolar a sua mulher. E no versículo 8 diz que ele fala para ela: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Os irmãos, Eucana, ele tinha uma autoconfiança, né? Ele se achava tão bom. Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Meus irmãos, nós homens, às vezes na tentativa de ajudar, a gente atrapalha, a gente não sabe as coisas certas para dizer. Então talvez Eucana ganhou o prêmio mundial do sem noção. E às vezes, meus irmãos, na nossa insensibilidade, a gente também é sem noção falando com as pessoas. Quando a gente encontra casais jovens, né, jovens que passou dos 30 anos, a gente começa a falar para eles assim: você não vai casar não? Como eu falei semana passada, nem todo mundo vai casar. O apóstolo Paulo disse que inclusive quem não casa, é bom que ele tem mais tempo para servir a Deus, lembra? Então não fala coisa sem noção para os jovens depois dos 30 não. É constrangedor para eles. Já viu quando a gente casa, a primeira coisa que a gente começa a ouvir é assim: vocês não vão ter menino não? E daí tem um: vocês não vão ter mais um não? Irmãos, essas coisas são meio sem noção, são meio Eucana. Isso constrange as pessoas. Provavelmente o pai e a mãe dessas pessoas já estão falando com ela. Elas já estão ouvindo essas coisas. Mas, meus irmãos, disse que Eucana era um homem de Deus, apesar de ser sem noção. Versículo 3 diz que todos os anos ele ia para adorar a Deus e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ele ia no templo atrás dos sacerdotes. Ele era um homem que, além de conduzir a sua família em adoração, ele oferecia sacrifícios pela sua família. Então ele era um bom marido. Embora no versículo 8 a gente vê essa derrapada dele, ele também estava preocupado com as emoções da sua mulher, como a parte mais frágil, assim como fala 1 Pedro capítulo 3, para a gente tratar a mulher como parte mais frágil da relação. Então a gente vê Eucana, um homem de Deus, ele vai adorar a Deus, ele conduz os seus filhos para a adoração a Deus. Digamos, trazendo para nós hoje, Eucana leva a sua família para a igreja. Eucana leva os seus filhos para a igreja. Ele é um homem de Deus, ele oferece sacrifícios a Deus. Mas daí, meus irmãos, um dia que eles foram para o culto, diz o versículo 9: certa vez Ana aproveitou a oportunidade na presença de Deus. Ela aproveitou a oportunidade, meus irmãos, e diz ali que Ana, ela está chorando muito. Versículo 10 fala: e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela está chorando muito ali, meus irmãos. Esperei que só que meu gravador... isso, voltei meu gravador. Meus irmãos, Ana aproveita ali, mas ela está chorando muito. Diz, meus irmãos, que versículo 16, a parte B, que ela está cheia de ansiedade, ela está cheia de aflição. Você já viveu momentos assim? Tamanha ansiedade no seu coração, tamanha aflição no seu coração. Você está desesperado. Por quê? Porque Ana não podia ter filhos. E uma mulher não poder ter filhos naquela época era muito triste para ela. Meus irmãos, diz que ela abre o coração, diz que ela se rasga o seu coração, diz que ela abre a sua alma perante Deus, que ela está chorando tanto, que ela está abrindo a boca e não sai nenhuma palavra da boca dela, porque ela está intercedendo com a sua alma. Ele está diante de Deus ali totalmente quebrantada diante de Deus. E daí o sacerdote inclusive fala assim: essa mulher está bêbada. É estranho esse profeta Eli, ele não consegue identificar uma mulher piedosa orando, e depois não consegue prestar atenção nos seus filhos que eram ímpios. Estranho. Mas, meus irmãos, ela está ali totalmente derramada diante de Deus. Mas daí diz no versículo 17
que Eli, ao perceber que de fato ela estava orando, ele intercede por ela e ele fala: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu no 18: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Daí agora ali ela conta com a intercessão do homem de Deus. O homem de Deus agora ajuda ela em oração. Isso é muito importante também. A gente nos derramar diante de Deus, a gente orar diante de Deus, mas a gente contar com a intercessão de alguém. Nas nossas orações de terça-feira a gente gosta de fazer isso, porque Tiago 5,16 fala para a gente orar uns pelos outros. Então ali o profeta, o sacerdote, entra em acordo com os pedidos de Ana. Meus irmãos, e qual foi o efeito da oração dela? O versículo 18, a parte B, disse que ela agora não se alimenta só de lágrimas. Diz que ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Veja que quando a gente vai diante do nosso Pai, a gente entra no Santo dos Santos, a gente entra em oração, Deus dá paz e conforto para o nosso coração. O psicólogo de Ana foi as lágrimas diante de Deus. O remédio de Ana foi o seu clamor, a sua súplica diante de Deus. E diz que ela já foi embora, já não estava tão triste. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4, ele disse, versículos 6 e 7: não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, eu não preciso ficar guardando para mim as minhas angústias, eu não preciso ficar guardando para mim as minhas aflições. Eu tenho um Deus que me ouve, e eu posso chegar diante dele, me derramar diante dele, e a promessa é que a paz dele, que excede todo o entendimento, vai guardar o meu coração e a minha mente. Foi isso que aconteceu com Ana. Ela já não está tão amargurada mais. Diz que ela foi embora, já não era tão triste. Ela vai embora em paz. Mas veja, meus irmãos, ela já está bem consigo mesma, mas ainda não recebeu a sua bênção. A sua oração ainda não foi respondida. Veja que depois no versículo 19, eles vão adorar a Deus, e também ela ainda não recebeu a sua bênção. Ou seja, Ana e o seu marido, eles adoram a Deus não porque ele vai fazer alguma coisa por eles, mas por aquilo que Deus é. Antes de receber a sua bênção, ela continua adorando a Deus. Assim deve ser nós, irmãos. Nós devemos vir ao culto adorar a Deus, não porque está tudo bem. Nós devemos vir ao culto adorar a Deus porque Ele é digno, mesmo que nós não recebemos ainda aquilo que nós esperamos dEle. E diz o versículo 19, que eles voltam, eles levantam de madrugada e vão adorar a Deus de novo. Meus irmãos, nesse momento aqui, Ana mudou o seu destino. Veja que uma oração diante de Deus, um momento diante de Deus, mudou o destino daquela mulher, meus irmãos. Nós não devemos negligenciar os nossos momentos de oração diante de Deus, porque o momento de oração diante de Deus pode mudar o nosso destino. Uma oração feita com fé e súplica muda o nosso destino. A mulher estéril teve relações com seu marido. O versículo 20 fala que agora ficou grávida. O impossível para os homens é possível para Deus. Ana está grávida. Meus irmãos, mas quando ela fez as suas orações, ela fez um voto a Deus. Veja comigo o versículo 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, um homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Aqui ela estava fazendo um voto que era o voto do nazireu. O que é isso? Na cabeça dele não podia passar navalha. Significava que ele serviria para servir a Deus em tempo integral. Seria um pastor ou missionário nos dias de hoje. Foi esse o voto que Ana fez. Falou: Senhor, se o Senhor me der o meu filho, eu vou dar ele de volta para o Senhor, ele é seu. Meus irmãos, e no versículo 19, a parte B,
diz que depois de Ana ter relações com seu marido, o Senhor se lembrou dela. O Senhor lembra das orações do seu povo. O Senhor lembra dos nossos clamores, das nossas súplicas. O Senhor não se esquece de nós. Nós devemos fazer votos diante de Deus, sabia disso? A doutrina da nossa igreja, ela vai falar que o voto deve ser feito somente a Deus. Um voto pode ser feito para agradecimento das misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto nós nos obrigamos aos deveres que nós prometemos a Deus. Nós podemos fazer votos diante de Deus para agradecer pelas misericórdias, mas também para receber bênçãos. Mas lembre-se, votos diante de Deus, eles devem ser cumpridos. Meus irmãos, mas qual que é o segredo então? Eu falei um pouquinho no começo do voto de Ana. Ela conectou a sua vontade com a vontade de Deus. Muitas das nossas orações não são respondidas porque não estão conectadas com a vontade de Deus. Tiago disse isso no capítulo 4, versículo 3, ele fala: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem nos seus prazeres. Muitas das nossas orações não são respondidas, porque elas não estão conectadas com a vontade de Deus. Mas as de Ana estavam. Será, meus irmãos, que os nossos pedidos, nós estamos pensando num bem maior, ou estamos pensando só em nós mesmos? Nas suas orações, o que você está desejando diante de Deus nos últimos tempos? Você está pensando só em você mesmo? Ou você está pensando num bem maior? Se Deus te der isso que você está pedindo, vai ser bênção para a igreja? Se Deus te der isso que você está pedindo, vai ser bênção para as missões? Se Deus te der isso que você está pedindo, vai ser para a glória de Deus? Será que você tem coragem de devolver aquilo que Deus te der que você está pedindo? Vocês estão entendendo? Você tem coragem de devolver a Deus aquilo que você tanto deseja hoje, se Ele te der, como oferta para Ele, para o serviço dEle, para a glória dEle? Por exemplo, você está pedindo talvez um emprego melhor. Você quer ganhar mais. Para quê? A igreja vai ganhar com isso? Você vai ser um ofertante para missões com esse dinheiro? Você vai abençoar outras pessoas com esse dinheiro que você vai ganhar mais? Talvez você solteiro aqui está pedindo alguém para casar. Para quê? Talvez você que é casado está pedindo filhos. Para quê? É ao exemplo de Ana? Ou você quer ter mais filhos? Talvez você está pedindo saúde. Você quer viver mais. Para quê? Para que você quer viver mais? Vai ser útil para o reino de Deus se você viver mais tempo? Como o apóstolo Paulo fala para os Filipenses no capítulo 1, ele fala assim: na verdade eu gostaria de estar com Cristo, mas se a minha vida servir de alguma coisa aqui ainda, então eu vou ficar. O apóstolo Paulo fala mais ou menos assim, parafraseando ele: quando você pede saúde, quando você pede vida longa, para quê? Vai ser bênção para a igreja? Vai ser bênção para o reino de Deus? Os seus pedidos, eles estão voltados só para você mesmo? Ou os seus pedidos são voltados também para a glória de Deus? Meus irmãos, nós devemos fazer voto, mas votos é para ser cumprido. Vamos agora ver o versículo 24. O versículo 24 diz o seguinte: depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. Meus irmãos, eu estava vendo isso aqui, lendo esse texto e pensando no meu filho Lucas. O Lucas fez 2 anos ontem, já está desmamado. Então, quando Ana levou seu filho, imaginamos que ele tinha 2 ou 3 anos.
Você pode imaginar? Ela levou seu filho, entregou para o sacerdote e falou: está aqui, eu prometi para o Senhor. O sacerdote que ia criar ele, porque ele seria um homem dedicado totalmente ao serviço ao Senhor. Ana cumpre o seu voto, porque o seu filho não era um ídolo para ela. Ela prefere obedecer a Deus do que idolatrar aquele menino e quebrar o voto. Porque Ana estava mais interessada em obedecer a Deus. Ela queria muito um filho, mas ela ansiava mais a glória de Deus e obedecer a Deus do que ter aquele filho nos seus braços. Por isso ela tem a coragem de entregar uma criança de 2, 3 anos para um terceiro criar. Ela cumpre o seu voto. Ana tem palavra diante de Deus. Meus irmãos, hoje nós vemos então que nós sofremos as consequências do pecado desse mundo caído. Eles vêm sobre nós, há infertilidade hoje ainda, mas nós temos um Deus poderoso que ouve as orações do seu povo, e Deus se lembra das nossas orações. Tenha ousadia, a Bíblia fala para entrarmos diante de Deus com ousadia, diante do Santo dos Santos. Ele ouve a oração do seu povo. Eu não sei então qual a sua angústia e aflição, mas o caso de Ana nos mostra que a gente deve se derramar na presença de Deus. Nós devemos suplicar a Deus, nós devemos chorar a Deus as nossas angústias. Esse texto nos mostra isso, de que há um Deus com os ouvidos atentos às orações do seu povo. E louvado seja Deus por vocês hoje, mães, aqui. Mais uma vez eu volto a palavra para vocês, mães que provavelmente já choraram preocupadas pelos seus filhos. Quantas vezes você talvez já chorou preocupada pelos seus filhos? Eu já presenciei a minha esposa algumas vezes chorando, preocupada com o futuro dos nossos filhos. Mas mães, saiba que Deus ouviu vocês e Ele tem abençoado os seus filhos. Já lembra daquele ditado? Mães de joelhos, filhos de pé. Só existe um Samuel com mães de joelhos, mães que clamam e oram e choram pelos seus filhos. Só existe um Samuel com homens Eucana que conduz a sua família para adorar a Deus. Qual futuro você quer para os seus filhos? Você quer que seus filhos adorem a Deus, sirvam a Deus, sejam usados por Deus nessa geração? Sejam Eucana, homens, adore a Deus, conduza a sua família para adorar a Deus. Mulheres, sejam uma Ana, se derrame diante de Deus em lágrimas por eles. Consagre os seus filhos, eles são herança do Senhor. Consagre-os no batismo. No batismo nós estamos dizendo isso, ao derramar aquela água na criança, nós estamos falando: esse menino é do Senhor, essa menina é do Senhor, é herança do Senhor. Senhor, faça o que o Senhor quiser com ele e com ela. Nós estamos colocando o selo da aliança. Faça isso. Confie que Deus fará o bem a eles. Envie-os depois, quando eles estiverem jovens, como flechas. Lembra do Salmo 128? Os filhos são como flechas. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Coloque mais flechas nessa aljava, pela glória de Deus. Tenha mais filhos, pela glória de Deus. Aumente a sua aljava. 1, 2 é muito pouco. Eu estou com 3, estou achando pouco. E toda vez que a minha esposa vai no médico, eles querem operar ela. Porque para esse mundo a cosmovisão deles é diferente. Mas para nós, quanto mais flechas na aljava, a Bíblia diz que mais feliz o homem é. Qual cosmovisão nós vamos seguir? A cosmovisão bíblica ou a cosmovisão secular desse mundo? Meus irmãos, não poderia terminar essa exposição sem falar que sim, depois estude 1 Samuel. Veja como esse homem foi importante, como ele foi abençoado, mas ele era apenas sombra de um outro nascimento. O grande nascimento não foi de Samuel, filho de Ana,
nós sabemos que o grande nascimento foi aquele dito em Isaías 9,6, que diz o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Jesus Cristo é o verdadeiro Samuel, mas Jesus, ele cumpre todos os ofícios do Velho Testamento. Ele é o modelo dos homens perfeito, é Cristo no Velho Testamento. Jesus é o verdadeiro Eucana, que oferece a si mesmo como sacrifício pela sua noiva, pela igreja, pelos seus filhos. Jesus é o verdadeiro varão, o perfeito homem. E a noiva de Jesus, ela é a mulher do Salmo 128:3, a igreja. Ela é a videira frutífera, onde os seus filhos estão ao redor da mesa como rebentos de oliveira. Todo primeiro domingo do mês nós estamos aqui na mesa de Cristo. E se você quer fazer parte dessa família de Cristo, onde Ele é o verdadeiro Eucana e a igreja é a verdadeira Ana, arrependa de seus pecados e creia em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Seja filho de Deus, porque Deus só ouve os seus filhos, aqueles que clamam em nome de Jesus, aqueles que já se assumiram um compromisso com Ele. Ele ouve as orações do seu povo. Glória a Deus, que ouve as orações de cada um de nós. Vamos orar então hoje por isso. Talvez você tenha